Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar a respeito das organelas celulares e das estruturas citoplasmáticas. Eu vou apresentar os principais pontos que o professor deve abordar durante suas aulas e também recomendar algumas estratégias didáticas para facilitar a explicação e o entendimento dos alunos. As organelas que eu vou mencionar nesse vídeo são o núcleo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi, os lisossomos, o peroxomos, os cloroplastos e a mitocôndria. Vou apresentar também organelas que não são membranosas, como por exemplo os ribossomos, o citoesqueleto e os centríolos. Vou apresentar também estruturas que envolvem a célula, como a membrana plasmática e a parede celular. Bom, para iniciar esse assunto, eu recomendo que o professor apresente um histórico evolutivo sobre como surgiu as organelas. Para isso, recomendo ele utilizar uma linha do tempo, mostrando uma célula procariótica ancestral, uma célula daquelas primeiras formas de vida que habitavam o nosso planeta, e explicar que essa célula tinha uma estrutura muito simples. Ela era composta apenas por membrana plasmática, citoplasma e o material genético disperso nesse citoplasma. Com o passar do tempo, na verdade com o passar de vários anos, essa membrana plasmática sofreu uma invaginação e promoveu a compartimentalização e também um envoltório no material genético, formando assim um núcleo. A partir dessa compartimentalização, palavra difícil, é que foi formado as organelas. É importante que o professor mostre como que esse processo foi acontecendo para que os alunos entendam que as organelas não surgiram do nada e para que os alunos também que a presença dessas estruturas significa muita coisa. Graças a essa invaginação da membrana plasmática, mas desenvolvendo as organelas, foi possível o aparecimento de células eucarióticas e o desenvolvimento de organismos mais complexos. A primeira estrutura que eu vou apresentar é a membrana plasmática. Ela tem a função de revestimento celular, ela também tem a função de interações, comunicações com outras células e também o seu principal papel, que vale o professor ressaltar isso, é o de permeabilidade seletiva, ou seja, seleciona substâncias que vão entrar na célula e também seleciona substâncias que irão entrar na célula, irão sair na célula, perdão. Para ficar um pouco mais fácil de entender, vale o professor fazer uma analogia com a barreira que separa um país de outro, como por exemplo a barreira que existe entre Estados Unidos e México. Essa barreira serve para selecionar o que vai entrar no país e o que vai sair do país. Analogamente com o mesmo papel da membrana plasmática, também faz essa filtragem. Além disso, vale ressaltar que a membrana plasmática é uma estrutura muito pequena e ela é possível de ser observada apenas, ou pelo menos observar seus componentes, apenas utilizando o microscópio eletrônico. Além de apresentar as principais funções da membrana plasmática, vale a pena também o professor comentar sobre sua estrutura. Ressaltar que ela é composta por duas camadas de fosfolipídios. No meio desses fosfolipídios existem proteínas, carboidratos e colesterol. Num segundo momento, ou melhor, numa aula dedicada apenas para explicar sobre a membrana plasmática, o professor poderá falar sobre o caráter anfipático, aprofundar um pouco a respeito da questão da membrana plasmática ter uma parte polar e uma parte apolar, explicar qual que é o efeito disso e pode falar também a respeito de como que acontece os transportes de substâncias pela a membrana plasmática. Além disso, nesse segundo momento, o professor pode falar a respeito das especializações da membrana plasmática, que são as microvilosidades, as interdigitações, os demossomos, as junções aderentes, as junções do tipo gap e também os plasmodermos. Nas células vegetais, além da membrana plasmática, existe uma estrutura que envolve, uma estrutura extra que envolve a célula, que no caso é a parede celular.
E ela fornece um suporte mecânico e também suporte mecânico e estrutural e também uma proteção para a célula. A parede celular, além de estar presente nas células vegetais, estão presentes nas bactérias e no fungo e nos fungos. Nas bactérias, ela é composta por peptídeo glicano, nos fungos ela é composta por quitina e nas plantas e algas ela é composta por celulose. Vale destacar essa diferença de composições entre esses grupos de organismos, pois o aluno pode, a princípio, achar que só existe parede celular em plantas e se caso ele já souber que existem outros organismos, ele pode achar também que a composição é igual. Bom, entre a membrana plasmática e o núcleo, no caso de células eucarióticas, existe um fluido com aparência gelatinosa, rico em moléculas orgânicas e também organelas, chamado de citoplasma. O citoplasma ele fica no interior das células e a parte do citoplasma localizada entre as organelas recebe o nome de citosol ou matriz citoplasmática. É interessante ressaltar porque muitos alunos confundem citoplasma com citosol e existe uma ligeira diferença. Vale destacar também que o citoplasma ele não se comporta apenas como uma sopa contendo compostos orgânicos e organelas. Se caso usar um microscópio eletrônico, será possível observar que lá no citosol de uma célula eucariótica, no caso, existe uma série de filamentos, denominada de citoesqueleto. O citoesqueleto, como eu já disse, é um conjunto de filamentos e ele permite com que a célula tenha uma forma, ele fornece sustentação para a célula e ele auxilia no processo de movimentação. No caso das células vegetais, elas realizam ciclose, que é um deslocamento dos cloroplastos dentro das células para eles ficarem posicionados em uma região onde está recebendo uma quantidade maior de luz. E essa movimentação é feita com o suporte do citoesqueleto. Além disso, o citoesqueleto ele auxilia no posicionamento adequado das organelas. Para que a importância do citoesqueleto fique um pouco mais fácil de entender, cabe ao professor fazer uma analogia com um boneco de pano. Façam os alunos imaginar um boneco de pano, só pano, ele fica mole, livre, ele nem consegue parar em pé. Se caso inserir nesse boneco alguns fios de arame, ele já começa a ficar rígido, já tem uma forma, já tem um suporte mecânico melhor. É esse o papel principal do citoesqueleto na célula. Temos também os centríolos, que são formados por microtúbulos e vão trabalhar principalmente no processo de divisão celular e também na formação dos cílios e dos flagelos. Essas estruturas, os cílios e os flagelos, eles vão atuar na movimentação, no caso de organismos unicelulares, como por exemplo os protozoários. Nesse momento, eu indico que o professor apresente um vídeo, por exemplo, de um protista flagelado e mostre nesse vídeo o deslocamento desse organismo. Com isso, ele vai ver na vida real como que essa estrutura trabalha. Bom, a organela, a estrutura, o componente mais importante da célula e que desempenha também um papel de maior relevância é o núcleo. Essa estrutura ela foi descoberta em 1831 pelo cientista Robert Brown. O núcleo ele tem um formato esférico, às vezes até ovoide, e ele pode ser observado em células, se caso utilizar uma técnica de coloração adequada, ele pode ser observado pelo microscópio óptico. Né? As técnicas de colorações permitem com que ele fique em destaque e possibilita a sua observação. O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas. Lembrando que as células procarióticas, o material genético não fica envolvido por uma membrana, ele fica disperso no citoplasma, enquanto que nos eucariontes já existe uma membrana envolvendo, a carioteca, e assim vai formar um núcleo, onde o material genético fica abrigado lá. Mas, no geral, no padrão, as células eucarióticas têm núcleo e cada célula eucariótica possui um núcleo. Mas toda regra tem uma exceção. Existem células eucarióticas com dois núcleos,
como no caso dos paramécios, eles possuem um macronúcleo e um micronúcleo. Nesse momento fica interessante mostrar uma imagem de um paramécio e destacar nessa imagem onde que está o macronúcleo e o micronúcleo. Existem células também plurinucleares, como é o caso das células musculares. Mostra também uma imagem dessa célula. E existem células anucleares, que é o caso das hemácias dos mamíferos. Vale ressaltar que as hemácias dos mamíferos, quando ela começa seu desenvolvimento, ela possui núcleo. Em fases mais avançadas de desenvolvimento, ela perde esse núcleo. Destaque também que outros organismos vertebrados, como por exemplo as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, eles possuem hemácias nucleares. Para que essa constatação, acho que é assim que fala, fique mais evidente, mostre uma imagem de microscópio óptico de hemácias desses cordados, aves, répteis, anfíbios e peixes, e mostre uma imagem de microscópio óptico de mamíferos. E aí o aluno poderá observar a diferença da estrutura de uma para outra e notar que não existe núcleo nas hemácias de mamíferos. Bom, a principal função do núcleo, primeiro, as principais funções. Primeiro, é armazenar o material genético. O núcleo atua como se fosse a casa do DNA. E também controlar o funcionamento da célula. Em uma aula posterior, quando o professor for dedicar sua explicação apenas para o núcleo, vale a pena ele explicar de forma mais aprofundada sobre suas estruturas básicas. Convém ele falar da carioteca, do nucleoplasma, da cromatina, do DNA, das histonas, dos nucleossomos, da eucromatina, da heterocromatina e dos cromossomos. No momento em que, na primeira aula que o professor estiver apresentando sobre o núcleo, não cabe informar sobre esses componentes, mas no segundo momento já é adequado. E o professor também tem que tomar cuidado para verificar se os alunos aprenderam bem o conceito de síntese proteica, que geralmente é algo que gera muita dificuldade na compreensão e é importantíssimo saber. Tendo em vista que, explicando de forma bem resumida, na síntese proteica é pego uma parte do DNA, forma-se o RNA mensageiro, utilizando esse pedaço de DNA. Esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma. Lá no citoplasma ele encontra com ribossomos, onde será traduzido esse código genético. Nisso é aderido alguns aminoácidos no ribossomo e finalmente é formada uma proteína. Entender a síntese proteica permite com que o aluno entenda como que, a partir do código do material genético, é formado uma proteína. Além disso, existe uma estrutura já dentro do núcleo, importante também de ser mencionada, que é o nucleolo. O nucleolo ele parece uma esponja de lavar vasilha e nessa parte do núcleo acontece a formação dos ribossomos. Bom, por falar em ribossomos, vale ressaltar que essa estrutura está presente em todas as células, tanto faz procariontes quanto eucariontes, e ele atua na síntese de proteínas. E geralmente essas proteínas produzidas são usadas para uso interno na célula. Faça uma analogia do trabalho dos ribossomos com o trabalho do chefe de cozinha. Do mesmo jeito que o chefe de cozinha precisa ler a receita para produzir um prato, os ribossomos eles também fazem uma leitura do código genético, eles decifram esse código e produzem as proteínas, né? Então, por isso que eu ressaltei que é importante o aluno, antes de conhecer um pouco melhor sobre os ribossomos, estar com o conhecimento bem concebido da síntese proteica, porque aí nessa hora ele vai entender melhor a atuação dos ribossomos. Bom, já foi falado a respeito do núcleo, explicado o que acontece lá dentro, e já foi falado também sobre a estrutura do ribossomo. Nesse momento, cabe ao professor
mostrar que aderido ao núcleo existe um conjunto de bolsas e tubos com ribossomos aderidos que se chama retículo endoplasmático rugoso. Alguns livros também chamam de retículo endoplasmático granuloso e mais antigamente era chamado de ergastoplasma, uma palavra um pouco diferente. Mas é bom o professor mencionar esses nomes, que pode acontecer do aluno se deparar com algum vestibular maldoso que joga essa palavra, ergastoplasma, e ele até tem conhecimento do retículo endoplasmático rugoso, mas por causa de uma diferença de nome, ele entra em desespero e não consegue resolver a questão. Então, se pelo menos uma vez na vida ele tiver ouvido falar sobre essa palavra, pode ser que ele tenha mais sucesso lá no futuro. Bom, e o retículo endoplasmático rugoso, ele tem um papel, como ele, vale ressaltar também que ele é rugoso porque aderido na sua superfície existe ribossomos, e graças a isso ele faz a síntese de proteínas. Além disso, ele produz enzimas digestivas, que no caso são os lisossomos. Explique que o retículo endoplasmático rugoso, ele atua como uma rede de distribuição de substâncias. E faça os alunos pensarem um pouco. Por exemplo, quando o material genético ele sai, quando o RNA sai do núcleo, se ele for para o citoplasma, ele vai para uma região com intensas reações químicas e ele corre o risco de executar, de formar alguma substância que não é de interesse da célula. Entretanto, quando esse material genético, ao invés de seguir para o citoplasma e já passar pelos tubos do retículo endoplasmático, ele já vai estar com um ambiente onde tem uma possibilidade menor de reagir com outras substâncias, e com isso ele vai cumprir o que é necessário fazer naquele momento para a célula. Entendendo um pouco esse conceito, o aluno vai compreender melhor por que existe esse conjunto de cisternas, esse conjunto de bolsos aderidos ao núcleo e qual que é a importância dessa rede de distribuição de substâncias. Um pouco depois do retículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter nas células o retículo endoplasmático liso, ainda aderido ao retículo endoplasmático rugoso, que é um conjunto também de bolsas e tubos, só que com uma pequena diferença, não tem ribossomo aderido. Por causa disso, não faz a síntese de proteínas, mas fabricam lipídios. Aí joga um macete para o aluno, retículo endoplasmático liso, de lipídios. Não tem nada a ver, mas é uma forma do aluno lembrar da palavra lipídio. Às vezes, os macetes de memorização é interessante também ensinar. E a principal, além de fabricar lipídios, a principal papel do retículo endoplasmático liso é a desintoxicação celular. Se caso o indivíduo ingerir bastante bebida alcoólica, as células do fígado desse indivíduo vão desenvolver uma quantidade maior de retículo endoplasmático liso para poder desintoxicar aquele indivíduo. Fazer essa associação com a realidade do aluno, não sei se é com a do aluno, mas talvez com as pessoas que estão em volta do aluno, com o meio onde que ele vive, deixa também o conhecimento um pouco mais prazeroso e mais fácil de assimilar. Bom, nesse momento, é importante que o aluno já consiga bater o olho numa célula, identificar a membrana plasmática, identificar o citoplasma, identificar o núcleo, identificar que aderido ao núcleo tem o retículo endoplasmático rugoso, depois do retículo endoplasmático rugoso tem o retículo endoplasmático liso, saber que a diferença do liso para o rugoso é a presença dos ribossomos, e isso vai implicar também numa diferença de funções, que já foi mencionada. E, logo após o retículo endoplasmático, iremos ter o complexo de Golgi, que também é formado por um conjunto de bolsas achatadas, uma sobre a outra, formando uma sequência de cisternas. O complexo de Golgi ele atua como se fosse o correio das células. Ele recebe proteínas do retículo endoplasmático rugoso,
modifica, faz alguns ajustes, alguns aprimoramentos nessa proteína, empacota essa proteína, né? Forma, por exemplo, vesículas de secreção e envia essas vesículas de secreção para a membrana plasmática, onde serão lançadas para fora da célula. Além disso, o retículo endoplasmático ele forma o acrosoma, que é uma estrutura que fica na cabeça do espermatozoide e auxilia no momento de reprodução quando o espermatozoide vai penetrar no óvulo. Outra coisa, o retículo endoplasmático faz a síntese de alguns carboidratos, como por exemplo o polissacarídeo, que é um carboidrato grandão. E nas células vegetais, eu falei retículo endoplasmático, não, é complexo de Golgi, fiquei meio doidão aqui, perdi. Mas enfim, e nas células vegetais, o complexo de Golgi, ele auxilia na produção de componentes que vão fazer parte da parede celular. E também, o complexo de Golgi, ele forma uma organela muito importante, que são os lisossomos. Os lisossomos, eles são formados no complexo de Golgi e eles são compostos por enzimas. Na verdade, eles são bolsas e dentro dessas bolsas existem enzimas e essas enzimas elas fazem a digestão celular. Nesse momento, consulte seus alunos para identificar se eles sabem o que é fagocitose, o que é pinocitose, o que é endocitose, o que é exocitose, o que é plasmocitose. Para explicar o papel dos lisossomos, os alunos já têm que ter em mente o que significa esses conceitos que eu acabei de mencionar. E se caso eles não souberem, que não tem problema nenhum nisso, você dedica um tempo para explicar cada uma dessas partes. Feito isso, mostra que quando os lisossomos eles fazem a digestão de algo que veio de fora da célula para dentro da célula, isso é chamado de heterofagia. E quando o lisossomo faz a digestão de algo que está dentro da célula, é chamado de autofagia. É uma hora interessante também para verificar se os alunos sabem o que é apoptose e qual que é a importância da apoptose. Vale ressaltar também que os lisossomos, você pode fazer uma analogia que ele atua como se fosse um funcionário de limpeza. É ele que cuida da limpeza dentro de uma célula. Bom, outra estrutura também que vale o professor explicar são os vacúolos. Os vacúolos são estruturas celulares que estão envolvidas por membranas plasmáticas, muito comum em plantas. Às vezes os alunos, por sempre falar de vacúolos quando está falando de células vegetais, talvez pode acontecer dele pensar que só existe vacúolos em plantas, mas não é bem assim. Ele também está presente, além de plantas, em alguns protozoários e animais. Tá? E eles são produzidos no retículo endoplasmático e também no complexo de Golgi. Na verdade, existem 3 tipos de vacúolos, que são vacúolos alimentares, que são formados depois do processo de endocitose, os vacúolos contráteis, e esses aí já apresentam uma função de bombear a água presente no interior da célula e fazer um controle osmótico dela. E também, e aí o vacúolo mais conhecido, que é o vacúolo de suco celular, que é a organela típica da célula vegetal, geralmente tem um tamanho bem grande, mas isso vai variar de planta para planta. E também é o tipo, e como eu disse, é o tipo mais conhecido. Esses vacúolos, eles têm um papel de controle osmótico, digestão de componentes celulares, armazenamento de substâncias e controle de pH. Outra estrutura importantíssima também que o professor deve apresentar são os peroxomos. E, às vezes, a atuação do peroxomo é confundida com a atuação do lisossomo. Então, vale a pena deixar claro também, específico, qual que é a sua função, que é a quebra da água oxigenada, usando uma enzima que fica lá dentro do peroxomo chamada de catalase. Além disso, o peroxomo atua na formação da bainha de mielina,
um componente importante nos axônios, e faz a digestão de lipídios. Vale o professor sugerir o filme O Óleo de Lorenzo. Nesse filme, tem uma criança que tem um problema de saúde relacionado a uma deficiência do peroxissomo em produzir bainha de mielina. É um filme um pouco mais antigo, mas muito bonito. Então, eu acredito que vale a pena o professor, pelo menos, indicar com que os alunos assistam esse filme, ou então dedicar umas 2 aulas para estar assistindo esse filme junto com os alunos e fazer comentários e depois aprofundar um pouco mais sobre os assuntos científicos abordados durante esse filme. A próxima organela que eu vou apresentar são as mitocôndrias, que junto com os cloroplastos são as organelas mais cobradas no vestibular. É interessante apresentar essa informação, pois pode despertar ainda mais a atenção dos alunos para a explicação. A função da mitocôndria, basicamente, é produzir energia através da respiração celular, e vale o professor destacar que a mitocôndria é uma organela, de certa forma, mais independente. Ela possui seus próprios ribossomos, seu próprio DNA, ela possui uma membrana dupla envolvendo, e também ela fabrica suas próprias proteínas. Existe uma teoria que explica como que as mitocôndrias foram parar dentro das células eucarióticas, que é a teoria da hipótese endossimbiótica. Nessa teoria, é abordado que os ancestrais das mitocôndrias eram organismos procariontes, heterotróficos e aeróbicos. E lá no começo do surgimento dos primeiros seres vivos, esses organismos eles foram englobados por células maiores, no qual estabeleceram uma relação mutualística, onde ambos saíram se beneficiados. Outra organela interessante de falar, que tem um aspecto parecido com o da mitocôndria, são os cloroplastos. Entretanto, os cloroplastos são organelas presentes apenas em células de plantas e algas. Os cloroplastos possuem também seus próprios ribossomos, seu próprio DNA e possuem também uma membrana dupla. Dentro do cloroplasto existe um pigmento chamado de clorofila, e é esse pigmento que confere a coloração das plantas de verde. A principal função dos cloroplastos é fazer a fotossíntese. E a hipótese endossimbiótica explica também como que surgiu, ou melhor, como que foi feita essa parceria dos cloroplastos com as células vegetais. Os ancestrais dos cloroplastos eram de vida livre, eram procariontes, eram autotróficos. Ressalte que essa é uma diferença no caso dos ancestrais da mitocôndria, que eram heterotróficos, enquanto que o cloroplasto ancestral é autotrófico, e eram também aeróbicos. Esse ancestral ele foi englobado por uma célula maior, no qual passou a ter uma relação mutualística, onde ambos saíram beneficiados. Nesse momento, cabe ao professor também explicar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre a hipótese da endossimbiose. Feito isso, já foi apresentado as principais organelas e estruturas citoplasmáticas, e nesse momento eu indico com que o professor teste se o aluno absorveu essas principais informações. Para isso, eu sugiro que o aluno peça para um aluno ir até a frente e fazer o desenho de uma célula procarionte. Nessa hora, o professor também pode usar a estratégia. Talvez tenha um aluno que está fazendo muito bagunça, conversando muito, dispersando a turma, atrapalhando a aula. O professor pode pedir para esse aluno fazer. Pelo menos ele vai passar um pouco de aperto nesse momento e vai ficar um pouco mais calmo e fazer com que a aula conduza melhor. Bom, mas tome cuidado também para não deixá-lo constrangido. Ao ele ir na frente, primeiro deixa ele tentar fazer sozinho, e se caso ele tiver dificuldade, você, mais conduzindo a turma, vai inserindo as informações de quais são os principais componentes no caso de uma célula procarionte. E aí você deve ressaltar que, no mínimo, ele deve desenhar a membrana plasmática, o material genético e o citoplasma.
e deixar claro que esse material genético está disperso dentro do citoplasma. Outra coisa também, convém fazer uns pontinhos ali dentro da célula, no citoplasma, e chamá-los de ribossomos. Pronto. De forma bem simplificada, essa é uma célula procarionte. Feito isso, agora você pode lançar um desafio mais difícil para os alunos, mas também de muito aprendizado, que é desenhar uma célula animal. E aí, nesse momento, convide uma pessoa que tem uma habilidade maior com o desenho, porque não é tão simples, e deixe claro também que se o desenho ficar feio, não tem problema. O intuito naquele momento é apenas de aprender. Nisso, vai forçar o aluno, né, que está lá na frente, e vai forçar também com que toda a turma lembre das organelas que foram estudadas, e à medida que a pessoa for fazendo esses desenhos, você vai enfatizando quais que são as principais funções. É um momento interessante para revisar tudo que foi aprendido sobre a célula animal. Faça isso também para o caso da célula vegetal. Peça para desenhar a célula vegetal e para desenhar suas principais organelas. Feito isso, compare uma célula animal com uma célula vegetal e destaque as principais diferenças. Esse ponto é muito cobrado nos vestibulares. Destaque que na célula vegetal existe a parede celular, que não tem na célula animal, existem os cloroplastos. Nesse momento, vale a pena mencionar que já foi identificado recentemente alguns animais, como por exemplo alguns moluscos, que têm cloroplastos. Mas isso é uma pequena exceção. No geral, o cloroplasto está presente nas plantas e não nos animais. Então informe isso e faça com que o aluno fique atento na questão de vestibular. Apenas se no contexto da questão for mencionado essa pequena exceção, que você vai abrir mão dessa regra. Se caso não, siga a informação geral de que célula vegetal tem cloroplasto e animal não. Bom, você pode também destacar que célula vegetal tem plasmodemos. Você pode destacar que célula vegetal tem um vacúolo enorme, que no caso, célula animal também pode ter, mas o vacúolo da célula vegetal é bem maior e mais fácil de identificar em um desenho. E apesar de talvez não ter explicado isso durante a aula, mas você pode falar que a célula vegetal ela tem a reserva de energia formada por amido, enquanto que na célula animal é glicogênio. Bom, as estruturas que tem na célula animal que não apresentam na célula vegetal, no caso seria o glicocálice, o colesterol, os centríolos. Destaque que algumas briófitas e pteridófitas têm centríolos, mas aí vem aquele mesmo caso. O aluno tem que analisar o contexto da questão para saber o quanto ela está aprofundando. Bom, feito isso, recomende algumas dicas para que o aluno possa estudar em casa de forma mais eficiente. E uma das estratégias que eu gosto de compartilhar é a utilização de mapas mentais. Né? Solicite que o aluno faça o desenho das células, faça esse desenho à mão, que no momento que ele estiver desenhando, ele vai conseguir observar as estruturas com maior detalhe e ele vai ter mais tempo para assimilar o nome, a função, a sua localização. E peça com que os alunos também façam resumos, inserindo as principais funções do que foi apresentado na aula. Isso o aluno deve fazer em casa, no seu tempo, e com isso a aprendizagem vai ficar muito mais concreta. Além disso, eu recomendo que o professor solicite como atividade um trabalho em equipe na produção de maquetes celulares, né? Peça com que os alunos trabalhem em equipe produzindo maquete de célula procariótica, maquete de célula eucariótica, maquete de célula animal, maquete de célula vegetal. Mostre também peça para que produza
maquetes de diferentes tipos de célula animal, como por exemplo um espermatozoide, um neurônio, enfim. É uma atividade mais lúdica. Se for aluno geralmente os meus alunos do ensino fundamental, eles têm mais prazer de fazer isso, mas eu recomendo também para alunos de ensino médio, porque a maquete, ela permite uma interação melhor e uma visualização melhor dos componentes, né? Permite ver algo que é possível tocar, né? E é possível ter uma visualização mais tridimensional, algo que favorece bastante também para o aprendizado. Além disso, eu recomendo também que o professor lance um desafio para os alunos e pode até premiar com uma pontuação maior, que é fazer um microscópio caseiro. Esse microscópio é um pouco mais difícil de fazer. Para isso precisa, basicamente, de uma seringa com um pouco de água coletada em um riacho, por exemplo, e de um laser. Nessa seringa, você vai deixar quase cair uma gota d'água, você vai num local escuro, vai pegar o laser, de preferência um laser de alta potência, vai bater esse laser na gota d'água. A luz do laser, ao passar na gota d'água, ela será refratada e amplificada. E a luz, quando bater na tela, no caso se for um telão em um ambiente escuro, ela vai mostrar a imagem que está dentro da gota d'água bem maior. E, se tiver, será possível até ver alguns organismos microscópicos, algo que vai ser bem legal. É difícil fazer esse ambiente dentro da sala de aula, então peço que os alunos façam em casa e filme, e mostre ou pelo menos tire uma foto e mostre para o professor depois. E se conseguir também, eu acho que é melhor ainda fazer isso na escola para compartilhar com toda a turma. Bom, nesse vídeo foi isso. Essa parte ficou um pouco mais densa, um pouco mais carregada, no qual eu apresentei, né, apesar de ainda ser superficial, mas eu acredito que deu para ver muita coisa sobre as organelas. No próximo vídeo, vai ser gravado no laboratório, e eu vou apresentar algumas experiências relacionadas à citologia, experiências simples que o professor pode estar fazendo durante suas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho.